o exterior de acordo com o interior. É verdade. Né? O que eu tenho, né, de exterior, se realmente está de acordo com o interior, que é a minha alma. Zacarias aqui, no 6, de 12 a 13, ele fala assim, e diz-lhe assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que o nome, cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Não é? Então nós temos aqui de 12 a 13, né? A questão da visão de Zacarias aqui na área profética aqui, que nós vamos falar aqui. Zacarias falava da visão de um modo vivido. Ele o fez porque sabia que as pessoas pensam melhor por meio de metáforas e outras figuras de linguagem. Esse tipo de ilustração captura a nossa imaginação e torna memoráveis os pensamentos de Deus. Pelo fato de o interesse principal de Deus ter sido preparar a humanidade para a vinda do Messias, ele lançou várias ilustrações a respeito de Cristo. Zacarias prenunciou mais a vinda de Cristo do que qualquer outro profeta do Antigo Testamento. Reflitamos como ele fez isto. Cristo é visto como? E é muito interessante porque o texto já começa a falar a respeito do renovo. Sim. E quando a gente pensa exatamente na visão do renovo, ou que brotou o renovo, ou que veio o rebento para o renovo, né, dá uma ideia nítida daquilo que está oculto e que de repente arrebenta e Sim. vem à luz. Não é? Então, assim é a semente. Quando ela, ali na terra, ela germina e ninguém está vendo o que está acontecendo e de repente aquela semente germinou, ela dá o rebento e vem aquilo que torna visível. Com certeza. Né? Todo o processo que a semente passou, que a gente não vê, de repente a gente só vai ver a folhazinha e o rebento que sai. Há uma outra ideia muito interessante, principalmente quando nós fazemos essa relação com duas culturas extremamente interessantes para o povo de Israel. Uma delas é a videira, que ela é podada, Sim. Os ramos são tirados, basicamente fica só aqueles galhos aparentemente secos, mas em um determinado momento vem o rebento, vem o renovo, e aí ela vai florescer. Uma outra cultura bem interessante, por isso que essas metáforas elas têm muito a ver Sim. com aquilo que o Senhor está querendo dizer e aquilo que Zacarias está comunicando. É a questão das oliveiras. Né? Então, você tem ali, muitas vezes, a oliveira parece morta, né? Velha, 100, até 200 anos ou mais. Né? Hoje, nós temos algumas oliveiras que, segundo a tradição, tem 2000 anos, é do tempo de Jesus, ainda em Jerusalém. Então, quando você olha, parece que está tudo seco, parece que está tudo morto, mas, de repente, vem o renovo e ela vai florescer e frutificar. Então, nós temos uma ideia clara daquilo que está aparentemente morto ou que não está no visível, que é o interior, mas que de repente sai para fora para cumprir o propósito. E isso é exatamente a revelação plena de Jesus Cristo. Aquilo que estava no coração de Deus, de repente agora vem, e vem como um renovo. Vem para fazer o renovo. Cristo é o renovo. E é muito interessante que nesse texto que você leu, de Zacarias, desculpa,
dá uma visão muito clara de que ele vem como sacerdote e se assenta num trono, e aí faz a excelência desses 2 ofícios, como o texto mesmo diz. Então, será um rei sacerdote, ou um sacerdote que se assenta para reinar e julgar. E aí nós temos, na realidade, os 3 grandes ofícios: juiz, rei e sacerdote. Então, Jesus ele veio no princípio, na primeira vinda, né? E ali ele veio da linhagem de Davi, que era uma linhagem de reis, se deu como oferta, como sacerdote, como diz lá em Hebreus de uma maneira muito clara, que ele mesmo, né, se fez como oferta no sacrifício, e depois ele virá junto com esses 2 ofícios, ainda com o ofício de juiz, estabelecendo plenamente o cumprimento disso. Então, nós vamos ver aquilo que já estava bem antes no coração de Deus, aquilo que já tinha sido, inclusive, profetizado pelo próprio Deus, lá em Gênesis capítulo 3, e que teve guardado durante todo esse tempo. Agora vem como renovo através da encarnação de Cristo e a plenitude disso na sua segunda vinda. Graças a Deus. Tremendo, né? Dá vontade de nem parar de falar. Aliás, eu acho que o Guerra já queria começar logo. E ele pegou entusiasmo, engatou aí. Né? Bonito, né? Nós temos aqui, ó, em Zacarias 3:8, eu vou ler aqui que fala servo e renovo. O texto fala assim: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Essa é uma das primeiras revelações de Cristo através do profeta Zacarias. Sim. Então, o meu servo, o renovo. E Jesus, ele muitas vezes diz isso, né? Eu vim para servir. E ele, além de vir para servir, porque ele veio como servo, ele veio em obediência como servo do Pai ou de Deus. Então, ele veio como servo, veio para servir, veio em obediência e veio também como um renovo. O renovo eu acho que já deu para você entender, eu acho que não precisa nem colocar mais, lógico, né? Com certeza. Mas é muito interessante a gente ter essa visão de que Jesus, ele veio e a profecia se cumpre quando ele vem como servo. Agora, é muito interessante, Guerra, quando a gente para pensar, a dificuldade que nós temos de nos render ao senhorio de Jesus, nos fazendo servos dele. Esse é o grande problema que nós temos. Com certeza. E essa é a base do nosso relacionamento com ele e do nosso relacionamento com Deus. E ele não está nos pedindo algo que ele não tenha feito. Ele está simplesmente pedindo algo que ele fez. Agora, se você parar para pensar, o quanto Jesus teve que renunciar para ser servo e o quanto nós ficamos agarrados em poucas coisas para não ser servos. Não, isso aí isso é algo incrível. Para não ser, né? Não é? É para não ser. Com certeza. Porque a gente vive debaixo de uma influência muito forte da sociedade, não é? De você buscar o seu bem-estar, o seu sucesso, não é? De que você precisa ser autossuficiente, não precisa depender das pessoas, né? Buscar os teus sonhos. E para você alcançar essas coisas, você tem que renunciar, principalmente essa perspectiva, que hoje é muito recorrente nas igrejas, não é essa coisa de você ficar à mercê da igreja, ficar à mercê da liderança, entre aspas, que servia você se tornar alguém retrógrado ou mesmo talvez, sabe, alguém que não tem perspectiva de futuro. Enfim, essas questões todas que vêm sobre todos nós e essa geração de jovens, então, são bombardeados o tempo todo a respeito disso, não é? Que você precisa correr atrás dos seus sonhos, dos
seus alvos. Aí quando o eu vai na frente, consequentemente Jesus está em segundo, né? E a sua obra. E aí tem uma coisa terceiro, muito interessante, né, Rogério, que tem muito a ver com o tema que a gente está falando hoje, que é a questão de ter o exterior de acordo com o interior. Não é? Quando eu me posiciono em função de servir, de ser servo, não é? Eu estou deixando aquilo que realmente é importante vir para fora. Agora, nós estamos hoje vivendo uma cultura onde o exterior é muito mais valorizado. Né? Então, as pessoas elas são medidas por aquilo que elas aparentam e não realmente por aquilo que elas são. Então, viver numa cultura que valoriza o exterior, que valoriza o estético, que valoriza a forma física, não é? Isso faz com que a gente se agarre a muitas coisinhas que impedem realmente a gente de servir ou de se posicionar como um servo diante do Senhor. Com certeza. Né? Aqui nós temos a participação da D22, no interior do Rio de Janeiro. Diz assim, ó, a paz do Senhor, não quero ser identificada, eu sou juntada, não é? Há 8 anos, ou seja, vive de uma forma amasiada, né? E não participo da Santa Ceia neste mesmo período. Só que agora o meu pastor me disse que eu posso participar da Santa Ceia até acertar a minha situação. O que vocês acham? Por favor, me respondam. Minha irmã, se o teu pastor, que é o seu líder espiritual, ele diz que pode, quem somos nós para dizer que não pode? Não é? Então, assim, se ele que exerce a autoridade espiritual sobre a sua vida, ele diz que você pode participar nessa condição, né, desde que vocês se comprometam a acertar a situação. Assim acontece, às vezes, pessoas que têm uma dificuldade de relacionamento com algum outro irmão ou uma pessoa, então você conserta com o Senhor e se compromete a consertar com outra pessoa para que você possa participar da ceia. Agora, a questão é que você já está há 8 anos, é isso? 8 anos nessa situação e não resolveu até agora, então é uma coisa importante isso, né? Não deixe passar tanto tempo para você acertar essa situação, tá bom? Mas se ele, teu líder diz que é plenamente possível, então vai, né, caminha nessa direção, porque você está debaixo da autoridade dele. Rogério, eu gostaria ainda de trazer uma palavra que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Exato. Embora você tenha uma palavra da sua liderança dizendo que pode, se você não encontrar paz no seu coração, não faça. Tá certo? Examine-se o homem a si mesmo. Ok, eu concordo com isso. Não é? Tá certo. Porque fazer só porque o líder falou. Tá, se não há paz, aí vai ficar, trazer maldição para si. Tá certo? Okay. É melhor contextualizar, né? E fazer já tem uma palavra do líder, sim. Isso. Então, se vier sim no seu coração, sim, ok. Tudo bem. Mas se não vier sim no seu coração, não faça. Certo. Nós temos aqui Zacarias 6,13, que fala sobre o sacerdote, tá? Então, né, Cristo é visto como sacerdote. 6,13, ele fala assim, ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido da glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. É aquilo que a gente comentou no princípio, né? Perfeita união entre ambos os ofícios, isto é, entre o sacerdócio e o reino. Mas é muito interessante a ênfase que ele dá agora ao sacerdócio, que é o texto que você leu logo no princípio. Sim. Né? E aí ele fala que esse sacerdócio e o exercício desse sacerdócio vai trazer a glória de Deus. Então, é algo assim que a gente ainda não tem como medir. Isso, não exatamente. É? Porque o sacerdócio, sem ser pleno,
a glória de Deus manifestava e os próprios sacerdotes não podiam se pôr de pé, agora você imagina como vai ser a manifestação dessa glória quando ele estiver não somente como rei, sentado no trono, mas também como sacerdote, exercendo plenamente esse sacerdócio. Aí, olha, vai ser a glória da glória. É isso aí. Aqui, nós temos uma participação, DDD 31. Assim, olá, pastores, graça e paz. Tenho uma dúvida. Eu sou membro de uma igreja que o pastor prega que temos que dar o dízimo como uma ordenança, né, do Senhor, mas também a primícia no mesmo valor que o dízimo. Eu tenho uma dúvida em relação à primícia. Onde está na Bíblia que a primícia tem que ser do valor do dízimo? Não quero pecar e desobedecer o meu líder, mas quero entender isso de acordo com a Bíblia. Vocês podem me instruir a respeito? A oferta você vai dar segundo propôs no seu coração. Esse é o ponto específico da oferta. Ou aquilo que o Senhor está dizendo para você, vá e entregue. Então, a oferta é algo voluntário. A oferta é como uma semeadura, não é? E a ideia da primícia, a oferta da primícia, era exatamente isso. Então, quando Deus instituiu esse tipo de oferta, era tirar os primeiros frutos e levar ao Senhor, consagrando não só os primeiros frutos, mas toda a colheita que era consagrada ao Senhor. Agora, presta atenção, vamos ver o raciocínio lógico. Se a oferta da primícia, ela era a primeira oferta ou o primeiro fruto, como que você poderia pensar em tirar 10% se você nem sabia o quanto ia colher? De verdade. Faz sentido? Então, biblicamente, Deus não estabelece em lugar nenhum a quantidade que é a primícia, porque é uma oferta de primícia, e você não tira 10% antes de saber qual vai ser o total da renda, porque dízimo é 10% de sua renda. Oferta de primícia é a primeira oferta. Então, por definição, eu creio que você já entendeu. Pastor Guerra, vamos orar que nosso tempo está avançado. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos ao Senhor, agradecemos, Pai, por cada vida e pedimos que o Senhor visite a cada um agora, Pai, cada pedido que foi feito, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós sabemos que o Senhor é um Deus do impossível, Pai, e nós pedimos, Senhor, agora, alcance a cada um, Senhor, fortalecendo, restaurando, curando, Pai, e que cada um, Senhor, venha sentir, sair de dentro dele um rio de água viva, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos a cada um e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.